Abrimos este bloco do programa Fato Novo, conversando com a vice-prefeita do Recife e presidente do PDT no Recife também, Isabela de Roldão, nos atendendo aqui virtualmente, trazer essa imagem para cá. Dona Isabela, seja bem-vinda, vice-prefeita. Boa noite. Querido, boa noite a todas e todos que estão aí nos acompanhando. Isabela, eu queria começar essa nossa conversa fazendo bem básico assim, dizendo, Isabela, essa função de vice-prefeita que a senhora assumiu, como tem sido até aqui esse instante, já o balanço que poderia fazer desse quase metade de mandato já, a experiência que a senhora já teve em alguns momentos à frente da prefeitura como gestora, na saída de João em alguns momentos. Como é que tem sido essa relação com a gestão do município, vice-prefeita? Raul, tem sido fantástica, né? Acho que é um caminho novo para as mulheres, de certa forma. Eu já estou na política, já tenho aí quase 10 anos, mas é um caminho muito diferente, né? É um caminho construído mesmo nesse caminhar. Afinal de contas, é a primeira vez que tem uma mulher ocupando esse espaço. Eu diria que é um desafio grande, porém extremamente válido, porque a gente está nessa estrada aí para abrir caminhos para gerações futuras, né? E o desejo é que mais mulheres ocupem os espaços e que a gente tenha efetivamente essa política de igualdade, né? De respeito, entendendo que as competências da gente não estão definidas pelo sexo que nós temos, né? E sim pelas nossas habilidades e capacidades de construção. Então, tem sido aí bem proveitoso, desafiador, mas muito positivo. Muito diferente o trabalho do que já foi no legislativo para esse executivo agora? Muito diferente, né? O executivo, as possibilidades são grandes, né? São outras competências, né? A gente tem a importância de um legislativo que debate, que constrói, que propõe, não é? Que junta pessoas envolvidas em processos importantes até para municiar esse executivo. E o executivo nessas habilidades e nessas necessidades de escutar, de juntar a gente, né? De se conectar com o legislativo e executar aí as obras tão esperadas, né? As políticas tão desejadas pela sociedade. A senhora tem se destacado nas relações institucionais da prefeitura, que faz parte, é realmente um dos trabalhos que a gente percebe na função do vice, onde ele esteja no Estado, ou na presidência, ou nos municípios. A relação institucional é uma tarefa constante, não é, Isabela? As relações são importantes, né? Acho que na política, de uma forma geral, essa pauta de relacionamento ela é cada vez mais necessária. E, assim, a gente tem também uma novidade dentro da gestão do Executivo, né? Porque João pediu que lá ainda em 2021 que eu assumisse a coordenação de relações internacionais, e aí essa coordenação de relações internacionais a gente trabalha com a internacionalização da cidade do Recife, que aí eu digo a vocês de antemão, Recife é uma cidade internacional, a gente tem 44 países representados aqui na nossa cidade. Imagine que esse espaço, desse grande hub consular, como eu costumo dizer, é uma abertura de troca de conhecimento com várias partes do mundo. Então, a gente tem a sorte de ter aí esses consulados radicados aqui na cidade, onde a gente constrói aí possibilidades de parceria, de troca, de conhecimento, né? Então, a gente tem conseguido consolidar essa política internacional da cidade do Recife, participando, inclusive, de vários eventos internacionais, sendo convidada, né, para representar a cidade em vários eventos importantes internacionais e já sendo reconhecido no mundo de uma forma geral e ampla das participações ativas que a cidade vem tomando. Então, tem sido bem proveitoso mesmo. Pleito se aproxima, eleições agora, daqui a pouco a gente tem aí convenções. A convenção do PDT, qual a data? Já está marcada, Isabela? Não marcamos ainda, né? A gente tem aí o período realmente das convenções se aproximando. Acho que os partidos, de uma forma geral, vão começar essas movimentações de fechar data. Temos um prazozinho ainda, mas que já essa movimentação começa a tomar mais corpo e a gente, enfim, vamos aí organizando isso para que esse momento da convenção aconteça de forma plena, né? Acho que a gente tem um desafio grande nessa eleição, que talvez seja uma das eleições mais difíceis, né, que o Brasil vai vivenciar diante das crises instaladas, mas que prevaleça a democracia, sabe, Raul? Acho que é isso que a gente não pode perder, que essa democracia seja estabelecida e fortalecida, e que política é feita em relação, né, com relações, com troca, com escuta, Isso. com respeito.
Que bom. E aí, com relação ao seu candidato do PDT, Ciro Gomes está pontuando nas pesquisas, de alguma forma se deixou de falar um pouquinho, voltou a aparecer Ciro no crescimento. Qual a estratégia do que a senhora tem ouvido falar e as perspectivas dessa campanha, por enquanto pré, mas dedicado inicialmente, eu queria que a senhora fizesse uma abordagem sobre o cenário nacional. A gente tem aí, na verdade, um grande candidato a presidente da República, né, Raul? Acho que, sem sombra de dúvida, essa retroalimentação dos extremos tem sido prejudicial para o Brasil, sabe? Eu acho que as relações afetivas têm sido comprometidas, as relações familiares, as relações de amizade têm sido comprometidas. A gente sabe que há um processo de retroalimentação entre os dois candidatos que pontuam nas pesquisas em primeiro e em segundo lugar. E a gente precisa, na verdade, de um nome forte que venha para fazer essa união, né? O Brasil precisa caminhar unido, acho que, independente das diferenças que nos separam, das regiões que caracterizam tantas potencialidades, tantas diferenças que se complementam, eu acho que a grande sacada é a gente fortalecer aquilo que é comum para o Brasil, sabe? Eu acho que ninguém está desejoso de que essa crise continue, ninguém está desejoso de que as relações afetivas e respeitosas se rompam. A gente quer mais é que essa união aconteça, por isso que eu brinco sempre dizendo que o caminho nem é A nem é B, o caminho é C, sabe? Eu reforço nisso. Afora que Ciro é um cara que se dispõe a discutir o Brasil, que já vem fazendo isso há mais de 4 anos, é um candidato que, diferente dos demais, não se afasta do debate, ao contrário, está 100% disponível para participar das conversas políticas, dos debates políticos que vão acontecer naturalmente durante o período eleitoral e pré-eleitoral, por que não? Enfim, e aí ele tem dialogado com todas as esferas da sociedade. Eu acho que isso é um diferencial grande, né? Então, a gente tem aí disseminado, eu diria, um plano nacional de desenvolvimento, onde apresenta aí todos os projetos, as perspectivas, os caminhos para que as transformações aconteçam. E o que a gente vê de contrapartida é que os outros candidatos, ao contrário, já dizem que não participam de debate, só no segundo turno, e olhe lá. Então, caramba, como é que a gente pode dizer que a política é um espaço de diálogo, de construção, de troca e de ouvida, né? Se simplesmente os candidatos se recusam a participar das conversas, dos debates, não mostram efetivamente para que veio, exceto a retroalimentação de ódio que acontece, de separação num país que precisa ser unido. Acho que a gente precisa repensar, sabe, os caminhos que a política nacional, em nível nacional, vem tomando. O diálogo é fundamental. A união desse país é essencial para que a gente saia dessa crise humanitária, econômica, social, sabe? Com a pauta do meio ambiente aí pedindo socorro, né? A gente viu as chuvas que estão acontecendo aqui no estado, nos estados vizinhos, e a gente precisa, de fato, de uma política mais responsável, mais conectada com as pessoas. E esse palanque para Ciro em Pernambuco, vice-prefeita, se arruma o PDT, vai ter esse espaço? As coligações são possíveis ainda? Como é que as coisas estão acontecendo para agora o recorte Pernambuco, a posição do PDT? Em Pernambuco, a gente tem construído, né? Inclusive, eu tive o privilégio de ser escolhida para coordenar a campanha de Ciro aqui em Pernambuco, que me deixou muito orgulhosa, muita responsabilidade, mas muito feliz, né, Raul? Porque, assim, são espaços que eu falo muito, quando eu refiro a minha pessoa na política, é sempre no coletivo de representações, sabe? Especialmente das representações das questões de gênero. A gente sabe o quanto que é difícil ainda hoje os espaços das mulheres, né, na política, de uma forma geral, com um Congresso que a gente tem uma representação de 15%, um Senado que não chega a 10% de representação feminina, e essa atribuição de coordenar uma campanha importante como a de Ciro, né, que tem um apelo de trazer à tona uma sobriedade para um momento fundamental que o país tem vivido. É um desafio, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de apresentar a Pernambuco um candidato que saia dos discursos tradicionais, onde são vazios, onde não tem projetos grandiosos e revolucionários, como a gente sabe que o Brasil precisa. Então, eu estou muito feliz com isso. O palanque de Ciro em Pernambuco está garantido. O PDT trabalha unido
sabe, para essa campanha de Ciro, e a gente está aí na esperança dessa retomada consciente de um voto responsável e conectado com as mudanças que precisam ser feitas. Já tem previsão do candidato visitar Recife, Pernambuco, outros municípios aqui próximos, candidata? A gente está nessa expectativa, ele teve agora há pouco em Salvador, né, teve na Bahia, e a gente está aí nessa expectativa, mas a gente não fechou essa agenda ainda. Uhum. Vai acontecer essa chegada de Ciro a Pernambuco, ocorrerá o mais breve possível, inclusive durante a campanha, com suas participações aqui ativas, nos espaços de debate, inclusive, que eu queria reforçar. Né? Ciro vem com disponibilidade para debater com a sociedade Coisa boa. do Estado de uma forma bem ampliada e amplificada aí. Para ser questionado, ele precisa ser questionado, ele se dispõe a ser questionado, né? Mas, acima de tudo, apresentar também os projetos revolucionários, eu digo que é a grande revolução do bem que ele se propõe a fazer para o nosso país. Tomara que a gente consiga logo. E fica o espaço aberto. O convite já está feito aqui para a nossa TV Nova, também para o Grupo Diário de Pernambuco, que temos tido a nossa parceria aqui, fazendo algumas transmissões em conjunto, para ouvir o pré-candidato Ciro Gomes do PDT, que aparece como o terceiro colocado hoje nas pesquisas. E como existe ainda tanta gente, Isabela, com indefinidos, se dizendo indefinida, assim, não escolheu o seu candidato ainda, que tudo pode acontecer, não é? Isso, e assim, pode acontecer e surpreender, sabe, Raul? Eu acho que tem uma coisa aí que, por isso que eu falo dessa retroalimentação, né? Você que é aí quase que um cientista político de participar dos processos, dos debates, você tem um conhecimento de causa muito grande, é porque, claro que a profissão de jornalista lhe exige uma certa isonomia, inclusive de colocar suas opiniões, mas veja, o cenário do Brasil nessa última eleição para cá, não é? Da gente parar para analisar de 2018 para cá, a gente sabe o porquê que Bolsonaro foi eleito presidente, né? A gente sabe o nível de quebra, de ruptura que ocorreu entre as pessoas e que volta à tona agora. Eles literalmente se retroalimentam. Quando um cresce, a demanda do outro provoca um crescimento do outro. E quando um cai, o outro cai. Então, veja, a gente não pode estar pautando uma política nacional num país que está vivendo de extremos, né? Desde os respeitos, eu digo no plural mesmo, né? A garantia dos direitos humanos, né? A garantia de um processo democrático importante e essencial para o país. A gente não pode estar vivendo num tempo onde simplesmente eu vou votar em um porque eu odeio o outro, ou vou defender um porque eu não suporto ver o outro. O que a gente tem que debater são ideias, são propostas, são projetos para o Brasil e a gente votar de acordo com aquilo que a gente mais se identifica e não simplesmente escolher por animosidade. Né? E essa retroalimentação precisa ser cessada. Por isso que a grande expectativa da gente é que, com a chegada do processo eleitoral e até que esse processo eleitoral aconteça, a gente quer amplificar a voz de Ciro, né? Então, as falas dele, os vídeos, as colocações, a disponibilidade de participar, né, das diferentes esferas de debate e de espaço, são essenciais para que ele se passe a conhecer, né, e que as pessoas possam acessá-lo e questionar, e concordar, e discordar, e propor. Essa é a política que o Brasil precisa. Então, eu tenho muita esperança que esses aí, quase 40% de indecisos, que a gente consiga fazer com que Ciro seja mais conhecido, né? E resgatar o processo de confiança do povo brasileiro na política. Afinal de contas, tudo se dá através da política, né? E a gente precisa restaurar e fortalecer as instituições para que a gente consiga fazer informações. Vice-prefeita do Recife, também a presidente do PDT na capital pernambucana, Isabela de Rodão. Uma última questão, Isabela, só para a gente finalizar. Por favor, não se estenda muito não, pode ser bem objetiva. Essa sua posição dessa coordenação da campanha, cria algum embaraço na prefeitura ou no grupo político da Frente Popular, em algum momento? Só faça uma explicação rápida que a senhora achar conveniente. Não cria, não. Eu acho que é isso, sabe? Desde o começo, João sabe que o PDT tem candidato, porque desde sempre Ciro é nosso eterno candidato a presidente da República. Então, isso não traz constrangimento nenhum, né? Ao contrário, meu desejo, ainda hoje tenho esse desejo guardado no peito, é que o PSB e a Frente Popular pudesse juntar-se a esse grupo progressista, né? De transformação real,
da política, por exemplo, econômica do país, mas, enfim, respeitando as opções e os caminhos que cada um toma, não há nenhum tipo de constrangimento. Inclusive, João gosta muito de Ciro, reconhece a importância dele no debate, e eu acho que é isso, sabe, Raul? É construir relações respeitosas, sem extremos, sem as paixões avassaladoras que rompem relações e que nos levam a essa separação. Eu diria que o Brasil está vivendo um período separatista, né? Eu odeio você, voto no outro, eu odeio o outro, voto em você. Cara, e ninguém discute projeto, né? Então, você não vê nenhum eleitor, nem de um lado nem do outro, defendendo um projeto específico que o seu candidato tenha. Sim. Ao menos assim, a frase é, mas eu não suporto fulano, então eu vou votar em Beltrano, então, e vice-versa. Mas a relação, Isabela. graças a Deus, é respeitosa e harmônica. Muito obrigado, Isabela de Rodão, vice-prefeita do Recife, conversando conosco aqui no Fato Novo. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite a todas e todos. Obrigada, Raul, nos vemos. Liberar a senhora, que eu sei que a senhora dorme cedo. Estava aí já.